Bom, tá gravando. Tá gravando. Vai. E a sala está assim. Quer dizer, na verdade, ela tem um fundo musical. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de alma, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e quantas folhas não caem, tudo quanto quiser prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e quando as folhas caem, tudo quanto quiser prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o céu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de alma, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e quando as folhas não caem, tudo quanto quiser prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e quando as folhas não caem, tudo quanto quiser prosperará. Ele exaltado, bem exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome, do Rei exaltado nos céus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, elevado para sempre, exaltado teu nome. Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele Exaltado, o Rei exaltado nos céus. é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, Estamos ao vivo? exaltado Já estamos ao nos vivo? céus. Meia-noite e meia em Portugal, meu. Galera de Portugal vendo a gente, cara. Que som é esse? Sou eu? Eu Não. acho que não. Era que tinha um vídeo no YouTube aqui. Ah. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, e te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Amém. Amém? Amém. Pronto. Vamos lá. A Vanessa entrou, saiu. A Jéssica, né? A Jéssica. Ô, gente, vamos orar, né? Pedindo que o Senhor abençoe o nosso estudo bíblico de hoje, a carta Apocalipse. Vou pedir para a Soraya fazer essa oração. Pode ser, Soraya? Por favor. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, Pai, nós te agradecemos e te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória.
Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que ainda nem pensamos em ser, Senhor. Te pedimos discernimento, Senhor, para aprender cada vez mais de Ti, vontade de seguir os Teus ensinamentos e de fazer aquilo que Te agrada, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Abre as nossas mentes e os nossos corações para aprender com a Tua palavra, Senhor, para atender com aquilo que o pastor vem nos ensinar agora, para trazer o Teu conhecimento até o nosso coração e nos exortar, Senhor, a cumprir aquilo que Tu designaste para nós, Senhor. Abençoa esse momento, nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos com esses estudos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querida Dona Silvia. Ô, gente, eu vou compartilhar aqui, então, o slide, né? É aqui, Marcos? Mas o Marquinhos tem que liberar lá. Libera aí, Marquinhos. Pode ir de novo. Aí. Querido, você não... Não, o quê? Tá, vai. Certo. Estão vendo? Não. E agora? Tá indo, mas não foi. Mas você não botou... Agora foi. Mas você não botou como... agora foi. Tá dando para ver o slide? Tá dando para ver, gente? Tá sim. Olha. Imagem bonita. Pois essa foi a única ruína que eu encontrei da cidade de Filadélfia, que fica na Turquia, né? Mas vamos começar a ler o texto, né? O texto bíblico, cada um podia ler um parágrafo desse, tá bom? Certo. E aí a gente vai na sequência. Eu vou começar a ler e vai na sequência. Apocalipse 3, 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras e coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da minha cidade do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Antes da gente continuar, tem um versículo em Isaías, capítulo 22, verso 22. Eu queria que alguém lesse, tá? Isaías 22, 22. Quem achar pode ler. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Vamos
deixar esse versículo de Isaías 22 aí como uma chave para a gente entender essas palavras de Jesus à igreja em Filadélfia, né? Esse próximo, ele é só para a gente relembrar, tá bom? As 7 igrejas, a ilha de Patmos, né? Ou seja, é a mensagem que João está mandando para a igreja de Filadélfia. É a 6ª igreja que nós estamos estudando. Semana que vem a gente termina a igreja de Laodiceia, né? E dá até para a gente depois fazer aí uma análise de todas essas 7 igrejas e das mensagens que elas receberam, né? Como eu falei, a cidade de Filadélfia, ela tem muito poucas ruínas ainda preservadas, né? Como ela fica na cidade da Turquia, vocês vejam uma foto dessas, a segunda acima, tem um minarete ao fundo, né? Que é uma mesquita islâmica, né? Mas aí são colunas que sobraram da cidade, que a gente vai falar daqui a pouco, e a gente tem aí uma ideia de como eram as ruas, né? Antigamente, essa era uma rua calçada, parece São Luís, assim, né? Bem assim, plana, sem problema nenhum de transitar, tá? Bem, só para a gente fixar o texto, né, naquela estrutura que a gente está se valendo, Jesus, ele se identifica, né? Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa ideia de chave, abrir e fechar, porta aberta, é uma ideia central na mensagem que Jesus tem para a igreja em Filadélfia. A gente precisa guardar isso, né? Jesus faz uma avaliação da igreja, né? E a avaliação da igreja é uma avaliação positiva, assim como aconteceu em Éfeso, e aconteceu também com outras igrejas, como a igreja de Tiatira e também a igreja de Filadélfia agora, e também de Sardes, né? Eu conheço as tuas obras. Quer dizer, Jesus, ele está olhando para a igreja, olhando para o que a igreja faz, mas não olha para o que a igreja faz no sentido da quantidade do que a igreja faz, mas ele olha no sentido da qualidade dessa obra. Eu conheço as tuas obras. Quando ele fala isso, ele está dizendo, eu conheço as motivações do serviço a mim que vocês estão fazendo, né? Que vocês estão prestando, né? Então, ele faz uma avaliação positiva. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A gente vai ver que porta é essa que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí existem já indicações, pistas de uma igreja, né, uma igreja fraca e forte ao mesmo tempo, né? É uma igreja fraca, mas que é fiel e não negou o nome de Jesus no momento de provação, de perseguição. Aí vem o juízo, né, assim, uma ameaça que não é sobre a igreja. Essa é uma única igreja, me parece que mais outra também, que não recebe uma ameaça de Jesus. A ameaça da igreja. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, outra vez esse povo aparece, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, povos que habitam na terra. Então, existe aí uma ameaça e já também uma promessa. E Jesus vai proteger e guardar essa igreja. A ameaça é sobre essa turma aí, esse pessoal, né, que se identifica com Satanás aí. A exortação, né, uma exortação positiva, não é uma exortação negativa, né, de ameaça. Olha, venho em breve. Retenha o que você tem, conserva o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos falar sobre o que é essa coroa aí, o que significa isso. E, por fim, né, eu repito aqui, na verdade, o elogio, né, é uma igreja que tem pouca força, e isso para Jesus não é uma condenação e nem assim
uma reclamação. Jesus não está reclamando que a igreja tem pouca força, é um elogio. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não é? Diferente de outras igrejas que tinham aparência e fama, né? Tinham força política, força midiática, presença na cidade, era algo assim, mas era uma igreja morta, né? Como Sardes, né? Aí vem a promessa: venho em breve, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, farei do vencedor, sempre a ideia é se dirigindo ao vencedor, né? E quem é o vencedor, quem é a vencedora? Aquele que vive pela fé, aquele que guarda pela fé, aquele que, por causa da sua fé, é fiel. E por isso, ao vencedor, a vencedora, farei como uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Vejam que existe aqui duas promessas. A primeira é ser coluna do santuário, né? E uma coluna irremovível, jamais sairá. Uma coluna fixa, sustentáculo, né? E vai ser impresso, né, no vencedor, 3 nomes: o nome de Deus, né, o nome da cidade, a Nova Jerusalém, que Apocalipse vai falar lá no capítulo 22, e o nome do próprio Jesus. Isso tem uma simbologia, uma riqueza muito grande para a gente pensar. Tá bom? E aqui vem, então, um comentário para a gente situar o contexto, né, em que essa carta foi escrita, né? A cidade de Filadélfia hoje, aquelas ruínas que a gente viu, é a cidade Ala-Seir, na Turquia. Uma cidade fundada lá antes de Cristo, 159 a 138 antes de Cristo. E é interessante que Filadélfia tem um nome muito bonito, né, que significa amor fraternal, amor fraterno, né? É um nome grego, né? Mas não era uma cidade assim preponderante, era uma cidade comum, né? O diferencial dela talvez é que ela estava numa região vulcânica e as terras eram férteis. Mas assim, a história de Filadélfia era uma história assim, de reveses, porque violentos terremotos a construíram, e por conta disso, a cidade, a cultura religiosa daquela época era erigir templos, né, para deuses, para aplacar essa ira e para livrar a cidade desses terremotos, dessas tragédias, ou dessas provações, né? Então, tinha santuário aí para Tibério, Calígula e Vespasiano, que tinham sido imperadores romanos, quer dizer, toda a cidade tinha que ter um templo para imperador, para, desculpa a expressão, puxar o saco do Bolsonaro da época, então tinha que fazer alguma coisa para o imperador. Mas também tinham muitos outros templos, né, da cultura pagã da época. E como eu já falei, Filadélfia, né, do grego Filadélfia significa amor fraternal, né? Amor de irmão, né? E isso aparece a palavra Filadélfia no Novo Testamento aplicada à comunhão dos santos, né? Filadelfos, ok? Agora, é uma igreja para quem Jesus dirige a sua palavra pastoral que não tem chamada de arrependimento, que não tem ameaça, que não tem reprovação. É uma igreja aprovada pelo Senhor, né? E ela recebe muitos louvores da parte do Senhor Jesus, né? Porque era uma igreja fiel e resistente, agora fraca, com pouca força, né? E a gente precisa entender o que significaria isso hoje para a gente também. Jesus se identifica no versículo 7, né, como aquele que é santo e verdadeiro. Quando ele fala, eu fiz o santo ou verdadeiro, ele está se identificando como o próprio Deus, porque santo só existe um, ou só existia um, que era Deus, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, quando Jesus se apresenta o santo, ele falou, é como ele sendo o próprio Deus. E verdadeiro, que é autêntico, ou seja, Jesus tem uma santidade autêntica. Isso aqui é uma coisa interessante para nós, que a gente fala muito de santidade, né, de santificação, e a gente tem que falar isso. Às vezes é uma santificação, uma santidade camuflada, né? É hipócrita, muito religiosa.
Jesus nos ensina uma santidade autêntica, honesta, né? sem representações, de simulações, de algo que não é verdadeiro, da espiritualidade e da comunhão com Deus. Ele tem as chaves de Davi, e como lemos lá em Isaías 22, né? A deter, né? A chave de Davi é abrir as portas da cidade, a Nova Jerusalém. A Jerusalém era a cidade de Davi. Jesus é descendente de Davi. Ele, como descendente de Davi, ele é o Messias que tem essa chave para abrir as portas da cidade. E ele, então, é o Messias poderoso, que tem o poder de abrir portas, tem o poder de proteger, tem o poder de jogar uma provação sobre o mundo. Ele é o Messias poderoso. O versículo 8, como eu já falei, ele conhece as obras. E ele põe diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. É interessante que a igreja ela tem pouca força. Isso nos leva a pensar, provavelmente, que era uma igreja não numerosa e que não tinha influência na cidade. E a igreja de Filadélfia era uma igreja como a cidade. Era uma cidade comum, era uma cidade normal, que não tinha nenhuma singularidade que a destacava, né? Então, era uma igreja pouco numerosa, provavelmente, sem influência, porque, como outras igrejas que a gente viu, as igrejas que tinham influência na cidade eram igrejas que tinham segmentos, né? Pessoas dos segmentos das elites, de comerciantes. Filadélfia provavelmente seria uma igreja mais simples, mais de pobre, mais de periferia, né? Mas uma igreja fiel em guardar o nome de Jesus, por isso tinha uma porta aberta. E essa porta aberta, ela pode ter dois sentidos. Primeiro, a porta missionária, tá? A porta missionária. Então, 1 Coríntios 16, 9, eu estou abrindo aqui na minha Bíblia, se vocês quiserem ver aí, vocês também podem ver. 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz assim, 16, 8 e 9, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, ter a porta aberta, o Senhor é quem abre as portas para a missão da igreja. E pode ser a igreja fraca, mas as portas estão abertas, e se ele abriu, ninguém pode fechar, né? As portas da missão, do serviço. 2 Coríntios 2:12, 2 Coríntios 12:2, eu acho, né? 2:12. Diz assim, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Então, é o Senhor quem abre as portas, e o sentido aqui pode ser também da missão da igreja. A igreja era uma igreja missionária, tá? Com a porta aberta pelo Senhor. Um outro sentido dentro do próprio texto, do contexto do texto, é a porta da Jerusalém celestial, como ele diz no versículo 12, voltando lá para Apocalipse, né? A Nova Jerusalém que desce do céu, ou seja, é ele quem abre a porta da cidade celestial, do reino, para a igreja. E isso também tem um significado muito bonito e muito rico para nós, tá? No versículo 9, aí que está a ameaça que Jesus traz. Mais uma vez aparece esse partido político-religioso que tinha em outras cidades e que tanto fez oposição ao ministério de Paulo, por exemplo, quando ele ia nas sinagogas, né, pregar o evangelho, e ali os judeus se insurgiam contra ele. Quer dizer, havia um grupo de judeus nas cidades que eram antagônicos e oposição aos cristãos, e esses judeus se aliavam aos pagãos também para fazer essa oposição aos cristãos. Por isso que essa expressão sinagoga de Satanás, quer dizer, eles são o próprio ajuntamento do inimigo, né, da oposição. Eles se declaram judeus, mas na verdade não são, eles são mentirosos, porque o verdadeiro judeu é aquele que vai acreditar em Cristo, né? Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 2. Judeu é aquele que é judeu por dentro, não judeu por fora. Aquele que guarda a lei e tem o temor de Deus. Esse é o verdadeiro judeu, que é o verdadeiro cristão, né? Não é judeu por fora, só porque tem a marca da circuncisão,
tem uma roupa, uma indumentária que o identifica com uma religião. Judeu é ser judeu por dentro. E o verdadeiro judeu é aquele que reconhece a Jesus. Por isso, a promessa no versículo 9, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, há aqui uma ameaça, né? Esses judeus que viriam reconhecer que aquela igreja pequena, fraca, não numerosa, uma igreja sem influência, na verdade, ela era uma igreja verdadeiramente amada por Cristo. Eles reconheceriam o amor de Cristo pela igreja, o que a gente pode pensar na possível conversão desses judeus. Tá? Versículo 10. Aqui vem a promessa, né? Uma promessa de Jesus. Em consequência à sua fidelidade à palavra de Cristo, Jesus promete guardar a comunidade na hora da provação, dando conforto e a certeza de que não irá sucumbir. É interessante que muita gente vai interpretar esse versículo 10 como a grande tribulação. Tá? Diz assim o versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. E a palavra aqui no original para o mundo inteiro é a palavra oikomene, né? De onde vem a palavra ecumênico, né? Para a terra toda, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, há aqui uma hora da provação. A hora da provação é um tempo intenso de provação. Poderia ser uma pandemia, por exemplo, que está provando o mundo inteiro. E a promessa de Jesus é que haveria de guardar a igreja da hora da provação. Né? Ou seja, todos os habitantes da terra seriam atingidos, mas a igreja seria conservada, protegida. Por quê? Porque ela foi fiel, ela guardou a palavra da perseverança, ela foi perseverante. Então, objetivamente aqui, pode ser, para a igreja de Filadélfia, pode ter sido um momento de crise geral de comida, ou uma guerra, alguma coisa assim, uma provação que veio sobre todos e que o Senhor a protegeu. Os mais fundamentalistas vão tratar esse texto aqui como a grande tribulação. Quer dizer, quando vier a grande tribulação que Jesus falou em Mateus capítulo 24, sobre toda a terra, a igreja será preservada. Isso pode ser considerado como uma possível interpretação. Tá? O versículo 11, então, é uma promessa que eu gosto de pensar. Ele fala assim, venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa expressão, eu acho, ela pode ser interpretada assim, de uma forma, olha, Jesus está voltando, então guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação, né? Ninguém guarde assim, a tua conquista, a conquista da fé. E a conquista da fé, pela graça de Deus, é a salvação que nos deu em Cristo. Então, Jesus não demora a voltar. Vamos conservar o que a gente tem, porque essa coroa não será tirada. Né? Agora, esse venho sem demora pode dizer, se referir à volta de Cristo, que ainda não aconteceu, ou pode também se referir a quando vem provações e tribulações na vida da gente, que parece que a coisa está tão complicada, né, e sem sentido, e Jesus fala assim, eu vou chegar sem demora. Né? Eu venho sem demora. Quer dizer, ele pode vir na situação que a gente está vivendo sem demora. O que a gente tem que fazer é conservar aquilo que a gente tem, e isso não será tirado, que é a coroa da salvação. E para completar o versículo 12, né, ao vencedor, o vencedor estará sempre em Deus e em Cristo, como coluna do santuário. Isso aqui é muito bonito, na linguagem simbólica, né? Farei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. É a ideia de coluna do templo, né? E vocês sabem que a gente pode fazer reforma na casa, pode mudar os móveis, pode mudar o telhado, mas as colunas, os alicerces, eles não saem. Não se muda a coluna, não se muda o alicerce. Né? Ele é construído para ser permanente, sólido e imutável.
É assim que que Jesus ia fazer aquela igreja. Olha só que honra. Aquela igreja que era fraca, na verdade, ela seria e era, né? Se tornaria a fortaleza de uma coluna, que é o sustentáculo da presença de Deus no mundo, da presença de Deus na história. 1 Timóteo 3,15, né? Paulo fala aos crentes, a Timóteo, né? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja dos Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja é coluna da presença de Deus no mundo. Ela não é a sinagoga de Satanás, né? Ela não é ela não é fake da presença de Deus no mundo. Ela é a coluna, ela é o sustentáculo. E essa é a promessa que Jesus fez à igreja. E além dessa promessa, a promessa também de três nomes carimbados na igreja, não é? Que são a garantia da plena realização da plena salvação messiânica. Pertencer a Deus para sempre. Quer dizer, vai ser impresso o nome de Deus. Nome é a coisa de identidade, de pertencimento, de propriedade. Ter o nome de Deus gravado significa pertencer a Deus, né? Como o gado que é gravado, né? Que tem lá uma coisa. Então, gravar o nome de Deus, né? Ou seja, nós somos povo de Deus e isso também é irremovível. Então, pertencer a Deus para sempre, participar da novidade de Cristo, ou seja, o nome de Cristo também é aquele que é santo e verdadeiro. Quer dizer, se Jesus imprime o nome dele na vida da gente, é que nós também somos santos e verdadeiros como ele. Uma verdadeira santidade, uma autêntica santidade. O santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E porque ele tem a chave de Davi, ele imprime essa cidadania, né? O cidadão eterno da cidade celestial, do novo céu e nova terra, da nova sociedade que ele está criando e haverá de se cumprir na história, chamada Nova Jerusalém. E Apocalipse 21, capítulo 21, verso 22, fala: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essa cidade, né, essa sociedade que vem, o reino manifesto, o reino se completando, o reino consumado, nessa cidade nós teremos entrada e saída, porque a chave está aberta, a porta está aberta da cidade para aqueles e aquelas que foram fiéis, conservaram o que tinham e que ninguém tomou essa coroa. Ninguém pode roubar a salvação da igreja, né? Daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Tá? Algumas aplicações aqui que eu pensei, fazer aplicações diretamente à igreja, né? Ao modo como a gente pensa ser igreja hoje. E eu sempre gosto de pensar de maneira antagônica ao que é ser igreja hoje no mundo evangélico, né? E aí, a igreja de Filadélfia era uma igreja comum, de uma cidade comum. E a gente tem um problema sério, às vezes, de pensar que a nossa igreja é uma igreja comum. É uma igreja normal. E, na verdade, o que Jesus quer é que nós sejamos igreja comum, normal. Igreja. E toda igreja, para ser igreja, eu acho que tem que ser uma igreja fraca. Fraca porque ela reconhece que o poder vem de Deus, não vem dela, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, quando uma igreja se reconhece fraca no Senhor, aí que ela é forte, né? Porque ela é fiel ao nome do Senhor e tem as portas abertas para testemunhar o Evangelho. É nesse sentido que toda igreja fraca tem portas abertas e portas que não se fecham, né? Nem se a igreja quiser fechar essa porta, ela vai fechar, porque vai manter-se aberta porque foi o Senhor quem abriu. Então, isso é um alerta para nós, a nós aprendermos a ser uma boa, espiritual, fraterna igreja comum, né? Reconhecendo que é fraca, mas cheia do poder de Deus para avançar nas portas abertas por Ele, que é a missão. Uma igreja amada pelo Senhor, eu gosto dessa igreja de Filadélfia, né? É uma igreja amada pelo Senhor, né? Aqueles que eram da sinagoga de Satanás haveriam de reconhecer, se prostrar
e reconhecer que era uma igreja amada por Deus. E é isso que também me chama a atenção, que o mundo, que pode ser até a sinagoga de Satanás, ele vai olhar para a igreja e fala assim, aí está o amor de Deus. É interessante isso. A igreja não tem que... O mundo, as pessoas não têm que reconhecer que a igreja é boa, que a igreja é gostosa, que a igreja é bonita, né? Que a igreja... Não, ali está o amor de Deus. Né? E é uma igreja protegida por ele na hora da provação, seja ela qual for. Na pequena, média ou grande tribulação, essa igreja, numa provação extrema ou numa provação pequena, essa igreja é protegida pelo Senhor e coroada com a sua salvação. E isso traz, né, um descanso para nós. Uma igreja fraternal, eu acho que o nome da cidade refletia-se na igreja, porque era uma igreja, se a gente está pensando assim, uma igreja pequena, fraca, qual era o refúgio da igreja? Era os irmãos se ajudarem, serem uma sociedade de mútua ajuda, de reforço, de suporte um ao outro, uma igreja fraterna, porque eles só tinham uns aos outros e ao Senhor Jesus no mundo. Eles não tinham o político, não tinham o juiz, não tinham o presidente, eles não tinham dinheiro, eles não tinham ministro, eles não tinham nada, eles só tinham eles e o Senhor Jesus no mundo. E por conta disso era uma igreja genuinamente fraternal. E para terminar, era uma igreja com a honra de ser coluna de Deus na história e no mundo, com o seu nome gravado nessa igreja. Eu acho legal, Jesus não falou isso para a igreja de Éfeso, por exemplo, que era uma baita de uma igreja organizada, uma igreja com tradição, uma igreja... Não, ele falou isso para Filadélfia, você vai ser coluna de Deus, a minha coluna na história e no mundo, coluna e baluarte da verdade, né? E com o meu nome gravado em você. Então, eu acho que são grandes lições. O que eu fiz aqui? Assim? Grandes lições que nós temos que discutir e aprender com a Igreja Evangélica Congregacional de Filadélfia. Legal? Amém? E o povo de Deus diz amém? Amém. 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 Se eu diz amém por bem, vai dizer amém por bem também. Eu estou lembrando aqui de Coríntios 1:27, né? 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É isso mesmo. E as vis, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Uhum. É o modo que Deus age, né? No mundo. É isso mesmo. Tá ligado, tá ligado. E a gente olha isso na história mesmo, né? A gente olha isso na história de todos os... de todo mundo, né? Noé, um velho, Moisés, um gago, Uhum. Enfim, Maria, hoje mesmo a gente estava lendo aqui Lucas, né? Então, Maria, uma jovenzinha, que ninguém, acho que nem dava nada por ela. Verdade. Davi, o pequenininho. Davi pequenininho, fraquinho. É o caçulinha. O esquecido, né? As crianças, né? Que não é, se a gente não tiver como criança, não entraremos no reino dos céus. É isso mesmo. Isso aí. É a questão de abrir, né? O que Deus abriu, né? É o texto de Isaías também, né? Uhum. Pastor, essas provações, né? Que foi falado, que tem lá. Essas provações hoje, o que seriam essas provações hoje? Seria o esfriamento da igreja? Seria o aumento da quantidade de deturpação do evangelho? O que a gente poderia dizer que seriam essas provações hoje
na nossa vivência hoje, no tempo em que a gente vive. Porque às vezes a gente fica esperando que ainda vá acontecer, e às vezes na minha mente, de vez em quando vem essas grandes tribulações, elas estão acontecendo agora, em cada, como é que a gente fala? A palavra me sumiu agora, mas em cada período de vida, em cada geração, pode estar acontecendo essas tribulações, né? A gente fica esperando que a tribulação seja uma coisa muito grande e poderosa, mas às vezes em cada geração de cada pessoa que vem, né, que já faz muito tempo, pode estar acontecendo essas tribulações. Podem ser tribulações que a gente nem se dá conta. Será que é isso? Porque a gente continua esperando que haja grande tribulação. É uma boa pergunta. O sentido de provação na Bíblia, no Novo Testamento, é para provar, né? É para testar, para purificar. Tá? Então, o versículo 10 está dizendo que vai vir uma provação sobre todo mundo, né? Sobre todos os que habitam sobre a terra. Alguma coisa universal, no âmbito mundial, né? Que vai trazer um teste, uma provação para todos os habitantes da terra. Tá? Isso é diferente da grande tribulação, né? Essa hora da provação, para a igreja, ela serve para aperfeiçoar e aprimorar a igreja, porque em todos os momentos da história da vida da igreja, em que a igreja foi provada por meio de tribulações, essa igreja foi purificada em termos de quem é fiel e quem não é fiel, né? Ou seja, quem vive o evangelho nominal, só de moda, né? Na hora da provação ele cai fora, mas quem é crente mesmo fica, né? Então, o esfriamento da igreja não é a aprovação. Na verdade, ele pode produzir, da parte do Senhor, uma provação para aperfeiçoar e aprimorar, acrisolar essa igreja. Então, vejam que a gente já há muito tempo vem de igreja, né? Às vezes a igreja está indo numa certa direção, pensa que está muito bem, daqui a pouco vem uma provação. É um fogo que vem na igreja, de conflitos, de problemas, de provações que Deus está trazendo para aquela igreja para provar e para aperfeiçoar a fé dessa igreja, né? Isso pode acontecer na minha vida pessoal, na minha família, pode acontecer na minha igreja, pode acontecer no mundo todo. Então, eu acho que essa pandemia que está acontecendo é uma hora da provação. Ela é um teste, ela é um aviso. A provação é um aviso, um sinal de Deus para a humanidade, né? Para a humanidade se despertar. E a gente está vendo que a pandemia, né, esse caos que está acontecendo, ele está trazendo uma redefinição de muitas coisas, do que é sociedade, do que é família, do que é economia, do que é o Estado, do que é lei, do que é verdade, né? Ela está trazendo à lume uma porção de coisa, a questão da ciência, enfim, né? Então, a hora da provação, ela pode ser cósmica, mundial, ou pode ser também pessoal. E aí Paulo fala, né? Nenhuma provação vos sobreveio que fosse além daquilo que você pode suportar. Mas, juntamente com a provação, vem também o livramento. Então, para a igreja, para o povo de Deus, a provação vem e o livramento também, né? Para que a igreja aprenda a depender de Deus. Agora, para toda a humanidade, a provação pode vir, ou essa humanidade aprende a ter fé, ou ela vai se desesperar, que é o que acontece, né? Ela vai se afastar de Deus, vai se afastar de Deus. Agora, a grande tribulação é a ideia, né, a realidade que ainda não aconteceu, no meu ponto de vista, é prevista por Jesus, que vai ser uma intensidade, vamos dizer assim, uma intensidade insuportável de problemas, de tribulação, de provação, que vai chegar num ponto assim de desespero, aí Jesus volta. É isso. Tem gente que acha que já está acontecendo, porque em alguns lugares do mundo muito mais
Sim, a gente passa problemas, né? Pessoas aqui no Brasil passam, mas existem pessoas em outros países passando coisas que a gente não sabe nem calcular. Então, na verdade, são maneiras de interpretar, né? Ou vai haver uma grande tribulação, no sentido literal, do mundo todo ser tomado, né, por tragédias, guerras, problemas cósmicos, um desequilíbrio cósmico, político, Tem muita gente tudo. que fala que essa Apocalipse. questão de um meteoro que vai chegar e vai destruir tudo, né? Ou, quer dizer, eu acho que existem provações e tribulações que antecipam a grande tribulação. Bota isso aqui no olho. Oi? Então é essa ideia que a gente tem, que a gente fica assim, né? Não é especulando, mas fazendo assim, quais são os prováveis sentidos dessa palavra. Agora, uma coisa é certa, para a igreja, seja qual for a tribulação, a grande tribulação, isso serve como provar a fé, provar a fidelidade e aperfeiçoar essa fé e a dependência de Deus. Por isso, conserva o que você tem. Para a humanidade, é assim um aviso de Deus para o arrependimento. Um aviso de Deus para uma mudança ética, moral, espiritual, de conversão, né? Então, as coisas acontecem. Eu me lembro uma vez que a gente morava em Ribeirão Preto e houve uma ventania, mais de 100 quilômetros, e a ventania passou em menos de um minuto na cidade e devastou, assim, foi um caos. E eu me lembro de uns vizinhos que foram para a rua pensando que o mundo estava acabando. E falou assim, é Deus que está trazendo. Esse pessoal não vai à igreja, não está nem aí para Deus, mas na hora é Deus, então. Quer dizer, é uma coisa que causa temor e tremor. E quem sabe esse povo volta-se para Deus a partir de uma provação como essa, né? Então é isso. Agora, quem é o vencedor? O vencedor é aquele que, com pequena, média ou grande provação, pequena, média ou grande tribulação, é aquele que conserva o que ele tem. Ele conserva, e ninguém vai tirar essa coroa, que é a coroa da salvação, né? De pertencer ao povo de Deus, pertencer ao reino de Deus, e estar fazendo parte da nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. Tem gente... desculpa. É que eu ia... A aprovação, nesse caso, ela serve para fortalecer, né, a fé daqueles que confiam, né? Isso. O que eu ia falar é que há maneiras de interpretar, a gente vai estudar ainda, né? Todo esse livro tem muitas maneiras de interpretar, e algumas, quando eu, assim, na nossa adolescência na igreja, né? Há uma das correntes de interpretação que fala que é pré-tribulacionista, né? Então, que crê que a volta de Cristo ela se dá em etapas. Então, primeiro a igreja é arrebatada, aí tem a tribulação, e aí Jesus vem em glória. Mas isso é meio, assim, parece tipo... precisa fazer muita emenda com textos, pegar um texto daqui, um texto daqui, um texto daqui, para fazer essa explicação, né? Mas há muitas pessoas que creem dessa forma. Outras pessoas creem que não, a igreja vai passar por esse período de tribulação logo antes de Jesus voltar também, né? Então, às vezes eu fico pensando, acho que não é do jeito que ninguém já pensou, jeito diferente, que Jesus vai voltar e pronto. Né? Porque quando a gente estuda, né, essas coisas da volta de Cristo, né, tem muita especulação, né? É verdade.
Tá bom assim, gente? Hein, Marquinhos? Beleza? Tudo ótimo. Tudo bem. O estudo de semana passada foi colocado no YouTube, não? Não, tá gravada que eu acabei esquecendo. Eu deixei Ah, gravado, mas é tá. só virar para público lá. Eu esqueci Tá. de virar para público. Aí depois coloca aqui, aí tem gente que assiste, né? Vou colocar. E esse daqui a gente está gravando no Zoom. Hum, Daí eu vou entrar lá na parte do Zoom na internet lá para pegar também e subir também. Vou ver como é que faz. beleza, beleza. Tá bom. Pastor, só colocar Ah, também mais uma coisinha que era, de repente, o senhor falou um pouco da igreja fraternal, né? Aí eu fiquei pensando que a gente também precisa ter um cuidado de não ficar aquela igreja que se volta para si, que se fecha em si mesmo, né? Acho que é uma atenção também que a gente tem que ter. Acho que ao mesmo o amor que acolhe não é aquele amor que isola, né? Ele acolhe e se mostra para fora. Tanto é que os de fora dão testemunho, né? Assim, aquela igreja ali, né? Tanto individualmente, né, nas nossas vidas individuais, quanto também como coletivo, né? Como igreja coletivo mesmo. Então, acho que é uma atenção também. faz sentido isso. Tem igrejas que se tornam uma sociedade fechada em si, Uhum, não é? Quer dizer, ninguém entra naquele grupinho, né? É uma igreja que transforma a comunhão em gueto, e não é essa a proposta. A igreja de Filadélfia, por quê? Porque ela tinha a porta aberta. Quando uma igreja tem a porta aberta, ela olha para fora, né? Ela é fraterna, ela tem a comunhão, mas ela também olha para fora, porque a porta está aberta. E aí isso impede da igreja se tornar um fim em si mesma, né? Se tornar um guetozinho, né? Fechadinho. Né? Então a igreja, se não for missionária, ela se transforma num clube de bem-estar, né? Aos domingos vou ter o meu momento ali de refrigério religioso. Né? Mas a porta aberta, ela incomoda qualquer acomodação, claro. Ela incomoda, ela desestabiliza. Não acomoda, Não ela acomoda, incomoda. ela incomoda, né? Ela tira a comodidade, né? Então, a missão, olhar para fora. Isso é muito bom. Eu acho legal igrejas, por exemplo, em que está tudo bonitinho, tem o culto, o louvor, o estatuto, o regimento interno, os oficiais, aqui, está tudo funcionando bem. Aí entram, por exemplo, aconteceu na igreja de Ribeirão Preto, onde era pastor, igrejas crianças de rua, que às quartas-feiras a igreja está fazendo culto, as crianças moravam na rua e entravam no templo e no espaço, ficavam correndo. Olha aí, a porta que Deus. Então, aquela igreja muito bonitinha, ela teve que se desarrumar e ela teve que se adaptar a essa porta aberta. E dessas crianças aí, a igreja de Ribeirão Preto, quer dizer, hoje existe uma casa, né? Foi fundada uma casa para cuidar dessas crianças, né? E aí se fez um convênio, uma relação com a promotoria da cidade para encaminhar essas crianças para adoção, né? E assim, isso desde 95 ou 96, não, antes, 87, 88, né? 1988, foi fundada até uma sociedade beneficente, né? Para lidar com... Então, tudo começou com o quê? Começou com crianças de rua entrando na igreja. Então, são portas que Deus abre e que ninguém vai fechar, né? E não está fechado até hoje, porque isso se ampliou muito, muito. Né? Então, e a igreja, ela não teve o direito de se tornar uma igreja gueto. Nesse sentido. Vamos orar, gente? Vamos dar alguns motivos de oração. O Carlos pediu, né? Porque ele não estava com um pouquinho de falta de ar, né? Carlos, é. A A dona minha Laura, mãe, ela hoje foi fazer a perícia para poder sair a autorização da cirurgia. E amanhã eu vou levá-la para
para a médica marcar a cirurgia de retirada e depois a gente vai saber quais são os próximos procedimentos. Não está fazendo né? nenhum tratamento, não. Por enquanto, não. Primeiro ela precisa retirar, Tá. e aí para poder saber, e aí fazer de novo outra biópsia para poder saber que tipo de tratamento vai ser necessário, né? Ótimo. E lá a moça, a Paula, né? A Que Paula. vocês falaram, a Paula, como é que Químio. ela tá? Tá fazendo a químio, né? Tá acompanhando, faz, fica, né? Não muito bem, mas fazendo o tratamento, tá? Pedir a Deus que, né, que dê resultado, né? Ela é uma pessoa muito para cima, ela é muito firme com Deus, muito crente, então né? ela é muito assim, animada. vai dar certo. Mas a químio deixa, eu me lembro da minha tia Lina, e ela fez, tirou a mama direita e tal, ela sempre foi uma pessoa muito para cima, mas no dia da químio, ela ficava tão abatida, e não era do ânimo, não, mas né, do físico, né? Muito abatido. Mas ela está ótima. Já tirou, botou prótese e já tem 5 anos isso? Não, de 5 anos. Mas quando deu 5 anos, o médico deu alta. Ela já está... 5 anos o período de... Eu estava muito preocupada porque a minha mãe, ela não é nada para cima. E ela toma antidepressivo. Então, me preocupava muito com a quimioterapia nessa situação. Mas Deus é tão bom que ela está reagindo de uma maneira surpreendente. Olha que pensa. Muito boa mesmo. Vamos continuar orando. A gente E assim, não vai ser preciso químio, porque está no início. Isso é muito bom também. Então, isso é muito bom, eu fiquei muito feliz. As notícias são boas, graças a Deus, de todas. Então, tenho muita gratidão, porque tem tido muitas notícias boas. E a gente está correndo, se Deus quiser, tem fé que vai dar tudo certo. Ela está reagindo muito bem, eu imaginei... Ela está aí contigo? Tá, ela está aqui, vai ficar aqui um bom tempo agora, porque até terminar esse tratamento todo... A minha única questão agora é a questão da comodidade dela, que não estou me sentindo feliz com a comodidade dela aqui, né? Mas eu estou tentando organizar as coisas, tudo. Estou tendo problema com meu irmão lá também, mas vai tudo se arranjar, se Deus quiser. Vai sim. Vamos continuar pedindo a Deus por isso. O Sebastião pediu aí pelos estudos dele, não foi? Não, sou eu mesma. Ah, você? O nome é o Sebastião, mas tá bom, é tua... É dissertação. É mestrado, né? Sim. Isso aí de letra. Nada eu sei como... como é que tá, que Mariana aqui está desesperada. O esforço mental para pensar, para refletir, para confrontar, para redigir. É, isso mesmo. É muito bom. É uma boa aprovação. Vamos orar então, né? Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado, Senhor, pela comunhão que temos em Cristo, pela Tua palavra, pelo que aprendemos hoje. Ó Pai, de sermos fortes no Senhor e de termos portas abertas pelo Senhor para pregar o Evangelho. Suplicamos pela vida do Carlos Martins, pela sua saúde, pela vida da Dona Laurinda, Senhor, pelo estado de ânimo dela, pelo tratamento que ela está fazendo. Abençoa, Pai, a Andréia, ó Pai, nos seus estudos, nessa fase agora de escrita da dissertação, dá-lhe força, dá-lhe sabedoria, ó Pai, disposição que vem do Senhor. Colocamos também a Paula nas tuas mãos, ó Deus, no seu tratamento, na quimioterapia. Ó Pai, a tua mão de cura, de poder, de ânimo sobre ela. Abençoa a vida também do Isaac, Senhor. Ó Pai, as nossas vidas, nossas famílias, a nossa igreja em São Luís. Que a tua boa mão de poder, de graça esteja sobre, ó Pai, o teu povo. Nesse momento agora de retorno às atividades presenciais. Ó Deus, que teu Espírito, Senhor, possa agir soberanamente sobre a igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos e nos colocamos debaixo da tua boa mão, sabendo que a coroa, Senhor, que o Senhor nos deu não será tirada. Ensina-nos, ó Pai, a preservarmos, a conservarmos, ó Pai,
aquilo que nós temos dado pelo Senhor. Essa é a oração que te fazemos, ó Pai, e te bendizemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Então, Boa noite. Abraço a todos, boa noite. Jéssica, Sim, tá aí, boa noite. Jéssica? Queria mandar um Oi, beijo. Jéssica. Oi. Você tá boa?